De volta com você, bonita, nessa quinta-feira de feriado. E, gente, tô aqui aproveitando da doutora Grazi aqui, tá? Já fiz aqui, ó, minha consulta rapidinha. E você, já manda a sua pergunta, porque o assunto é o seguinte, gente, cistos no ovário. Toda mulher tem? Quando que a gente se preocupa, doutora? Cisto no ovário, todas nós vamos ter todos os meses, né? Tá. Na verdade, temos os cistos foliculares, que é aquele que vai ovular e nós poderemos, né, engravidar naquele mês. Então, ciclos foliculares e ciclos de corpo lúteo são normais, todas nós vamos ter. O que a gente tem que prestar atenção é quando esses cistos ficam permanentes, então a gente começa a viver em ultrassons sequenciais que todo mês aquele cisto se mantém no nosso ovário, ou quando eles estão muito grandes, porque tem risco de torcer, pode dar dor, pode dar distensão abdominal. Então, nesses cistos, a gente precisa prestar atenção se tem alguma coisa de errado. Exatamente. Bom, quando a gente pensa em cisto no ovário, automaticamente a gente vai para a síndrome do ovário policístico, que a maioria de nós mulheres já ouvimos falar, e aí vou falar da minha questão pessoal, que eu já até estava contando aqui para a doutora. Na adolescência já ouvi falar disso, e na adolescência já entrei com anticoncepcional para o tratamento, né? É muito comum? É muito comum. Principalmente nas mulheres mais jovens, né, nas adolescentes, é muito comum nós avaliarmos no ultrassom e a gente ver essa característica policística no ovário. A gente tem que sempre saber diferenciar o ovário policístico, que é uma condição que nós achamos no ultrassom e não dá nenhuma repercussão para o corpo, o metabolismo da mulher, e a síndrome do ovário policístico, que é aquele momento que tem mudanças metabólicas, hormonais, pode não deixar a paciente às vezes menstruar, então ela fica com ciclos espaçados, às vezes até não menstrua todo mês. Então a gente tem que diferenciar porque uma condição é normal e a outra merece cuidado. Tá, então assim, quando a mulher não menstrua todo mês, independente da idade, se ela já menstruou, algo precisa ser observado. Ela precisa menstruar todo mês. Ela precisa investigar. Tá. O certo, se ela não tiver com nenhum bloqueio hormonal, é que ela menstrue todo mês. Perfeito. Então a gente tá lá na nossa consulta de rotina, que a gente sabe que tem que ser feita anualmente ou a cada 6 meses? O que a doutora Anualmente. recomenda? Se você não tem nenhum problema de saúde, principalmente ginecológico, a cada 12 meses, é bom você fazer a sua consulta de check-up. E aí você percebeu alguns sintomas ali no corpo que podem ser que deve ser uma alteração ali ginecológica, talvez de um cisto. O que a gente consegue perceber no nosso corpo que chama a nossa atenção para ir ao ginecologista? Falando em cistos Isso. de ovário, a gente está pensando que vai dar repercussão no nosso corpo o ovário policístico. Então, quando a gente tem a síndrome do ovário policístico, a gente pode ter repercussões do hormônio masculino, que geralmente nessas mulheres vão estar mais altos. Então, a gente começa a ter um pouco mais de acne, aumenta os pelos em áreas mais masculinas, então elas começam a ter um pouco mais de pelos na região da barba, abdômen, interno de coxa, que não são áreas habituais femininas para ter aumento de pilificação. E também a gente pode ter o escurecimento de dobras, pescoço, axila, virilha, podem começar a escurecer. Então esses sinais chamam a atenção e é importante investigar a questão do ovário policístico e também a questão da menstruação não acontecer todo mês. Bom, a gente tem aqui alguns sinais de alerta, né? Então vamos começar aqui, ó, com o primeiro sinal de alerta. Vamos lá, ó. Cistos maiores que 6 centímetros. Fala, doutora. É importante investigar e acompanhar com seu ginecologista, porque cistos maiores do que 6 centímetros, eles podem fazer o ovário pesar. Então aqui a gente tem um modelo do ovário, então esse ovário pode pesar aqui embaixo e torcer. E quando eu torço esse ovário, a circulação de sangue para de acontecer. Então é importante acompanhar. Se a circulação para, a gente fala que é uma torção de ovário, isso é uma complicação cirúrgica. Então, às vezes, a gente tem que ir para uma cirurgia e, em algumas vezes, até tirar esse ovário. E então, a dor? É intensa, é uma dor bem forte, assim. Falando em dor, é um sinal de cisto no ovário, uma cólica muito forte ou não? Não tem a relação? Quando o ovário tem um cisto grande, pode dar um pouco de dor sim, principalmente quando faz atividade física ou quando tem relação sexual, por causa daquela imagem, né? Fica um aumentado. abaulamento, fica um aumentado, então isso realmente pode causar dor.
Cólica pélvica não é tão característico de cisto ovariano. Tá, perfeito. Bom, vamos então para o próximo sinal de alerta. Tá aqui, ó. Vamos lá. Dor pélvica intensa, sangramento excessivo e desconforto durante as relações. Isso está muito relacionado quando a gente tem cistos grandes no ovário. Em alguns casos, quando o cisto pode ser produtor de hormônio, a gente evidencia realmente um sangramento excessivo, ou quando esses cistos têm relação com endometriose, que é o endometrioma, que é um cisto também que acomete o ovário. Então, nesses casos, às vezes a gente pode realmente ter dores pélvicas mais intensas, sangramento excessivo e a dor na relação sexual. Nossa, então a endometriose, ela também é um tipo de cisto. Ela pode, quando acomete o ovário, ela vai se apresentar na forma de um cisto e aí a gente tem esse nome diferente que é o endometrioma. Pode sim. Entendi. E aí o tratamento nesse caso? São muitos. São muitos. A endometriose em si, o tratamento básico para ela, a gente fala que é um tratamento conservador. Medicações, estilo de vida, é o tratamento inicial. Mas, em alguns casos, a cirurgia também está indicada. Muito bom. Vamos para o próximo ponto de alerta. Olha aqui, ó. Vamos lá. Presença persistente no ultrassom, como a doutora já disse pra gente. Tá lá fazendo o seu acompanhamento, né? Tá fazendo anual porque não teve nenhuma questão. Sempre um cisto ali aparecendo o mesmo, né? É importante a gente dizer, o mesmo cisto. Exatamente. Quando a gente tem a persistência desse mesmo cisto acontecendo de forma regular, aí nesses casos a gente geralmente pede para fazer um acompanhamento mais próximo, então a gente não dá um intervalo de 1 ano, provavelmente a gente dá 3 meses, para avaliar se esse cisto está permanecendo ali e se ele apresenta algumas outras características que são importantes a gente também ter em mente. Que às vezes a circulação de sangue dentro do cisto, isso não é comum nos cistos benignos, a presença de alguma área mais densa que dá a sensação de um nódulo, isso também não é um sinal benigno naquele cisto. E como ovário a gente não tem a possibilidade de biópsia, a gente às vezes tem que partir para a cirurgia para retirar esse cisto e avaliar se ele é benigno ou maligno. E aí depois partir para o tratamento adequado, dependendo da resposta. Mas então é isso, a gente tem um cisto ali no ovário, a gente não consegue fazer uma biópsia. Ah, tem um cisto ali que está assustando um pouco mais, ele tem aí uma média de 7 centímetros, 8 centímetros, está causando um desconforto e tal, tem que tirar direto. Tem que tirar. E como que é feita essa cirurgia? Hoje, o mais frequente é a cirurgia por laparoscopia, que é aquela que a gente entra com uma câmera no abdômen e com pequenos furos para poder realmente retirar o cisto, ou por robótica. Essas seriam as formas mais habituais hoje em dia. A gente evita fazer a cirurgia que a gente fala que é o corte, antigamente falava o corte da cesárea, para fazer a cirurgia de retirada. Fazia antes? Fazia muito. Antes era a cirurgia mais frequente para a retirada de cistos ovarianos. Hoje a gente prefere, principalmente em quadros onde a gente faz o diagnóstico e tem a chance maior de ser benigno, a gente fazer cirurgias menos invasivas, que tem uma recuperação para paciente melhor, que é a laparoscopia e a robótica. Imagina, né? A gente cortar ali a cesárea, fica um corte enorme, a gente fica é uma cirurgia muito grande, muito cesárea, grande. Né? Imagina como que era antigamente a medicina, é isso, né? Ela é uma grande evolução e que bom, né, doutora? Que bom. Bom, a gente tem perguntinhas, então vamos responder, né? Pode pôr, Glau. Então vamos lá. Hilda, um beijo para você. Obrigada pela sua participação. Eu adoro quando vocês participam, porque sempre a dúvida de um pode ser a dúvida de outro, né? Pólipos no útero, tem cura sem cirurgia? O pólipo é um monte de células que se proliferou. Tudo que se prolifera no nosso corpo, a gente tem que observar e tirar para poder analisar aquelas células. Geralmente, os pólipos são benignos, mas a única forma de retirá-los é com cirurgia. Quando eles são muito pequenos, eles podem sair na menstruação, mas não é o mais comum. Entendi, perfeito. Anotou aí, Hilda? Procura seu ginecologista sempre. Próxima perguntinha, pode pôr na tela, vamos responder? Keila, um beijo pra você. Que linda, Keila. É verdade que o mioma uterino só cresce até os 35 anos? Não, mito. Não é verdade, mito. Keila, mito. Keila, mito. Na verdade, os miomas eles vão crescer conforme nós temos os nossos hormônios femininos. Então, enquanto nós ainda não entrarmos na menopausa, não tivermos a nossa parada, né, de função do ovário, nós produzimos estrogênio e progesterona e eles meio que mantêm
os miomas crescendo. Então, mito. Bom, depois da menopausa, né? Depois que a mulher entrou ali na menopausa, a chance dela ter algum tipo de cisto no útero é menor, não? Não, o ovário ele pode ainda... No ovário, né, na verdade. O ovário ainda pode ter cistos. Geralmente os cistos são cistos que a gente chama de cistos simples, de retenção, que eu gosto de fazer o paralelo, que parece uma bexiguinha de água, e que são benignos. Mas ela pode ter mesmo após a menopausa cistos benignos, são os mais frequentes, mas pode ter cistos malignos também. Porque a gente já imagina, né, naquela coisa do ciclo menstrual, né, se ela para de ter esse ciclo menstrual, mas ela pode ter sim, então continua cuidando, continua alertando, né, Glau? A gente tem mais perguntinhas? Vamos colocar na tela mais perguntinhas? Andréia, um beijo pra você. A minha filha tem 15 anos, precisou retirar a trompa e ovário esquerdo por conta de um cisto. E no ovário direito tinha um cisto hemorrágico de 5 centímetros e não pode tomar anticoncepcional por conta de trombose na família. Tem alguma sugestão para evitar a produção de cisto? Nossa, Andréia, sinto muito, tão nova, né, passando por tantas coisas. Um beijo pra você e um beijo pra sua filha. Andréia, não temos, tá? Formas de evitar cistos hemorrágicos. Porque, na verdade, o cisto hemorrágico nada mais é do que aquele cisto que eu falei, que é um cisto benigno, que é o cisto funcional, que é o folículo, que ovulou e na hora que ele ovula, rompe. E aí acumula um pouco de sangue dentro dele. Né? O cisto hemorrágico, ele é paralelo do corpo lúteo hemorrágico. Isso é natural de nós mulheres. Meses que sangrar um pouquinho mais vai formar esse cisto hemorrágico e é só acompanhar. Esse cisto hemorrágico não tem nenhuma repercussão ruim para o nosso corpo. Quando cresce muito, por exemplo, 5 centímetros, pode causar um desconforto, uma dor, mas ele vai se auto-resolver e geralmente não precisa de cirurgia. E quando a pessoa tem cisto hemorrágico, ele sai em forma de menstruação também ou não? Não, fica ele só sangrando dentro do corpo mesmo. Na verdade, quando a gente tem um cisto hemorrágico, ele fica retido no ovário e ele absorve, né? O nosso corpo ele acaba absorvendo esse sangue, mas ele não sai pelo útero. E como a pessoa sente alguma dor, alguma cólica? Nem através de exame mesmo? É através do exame. Às vezes, eventualmente, vamos fazer um ultrassom e a gente avalia e vê um cisto hemorrágico. Esse nome assusta, né? A gente fica assustado. É um cisto normal, assim, de nós mulheres apresentarmos e se for grande, né, acima geralmente de 5 centímetros, pode causar um pouco de dor, mas que, de novo, dentro de 30 dias ele vai regredir e aí os sintomas melhoram. Perfeito. Tem mais perguntas. A nossa cabeça fica assim, né, fervilhando. Pode pôr na tela. Júlia, um beijo pra você. Tem perigo quando a bexiga desce e não volta pro lugar? Júlia, perigo não. Assim, não vai virar câncer, a gente não tem nenhuma repercussão de perder um órgão. Mas quando a bexiga cai, a gente precisa voltar ela para o lugar através de cirurgia. Sim. É o mais comum, principalmente dependendo do grau que a bexiga desceu, que a gente fala, né? A gente vai ter que só solucionar com cirurgia. Mas casos leves pode ajudar a fisioterapia pélvica e algumas energias pélvicas como laser e radiofrequência, porque melhora colágeno e melhora a sustentação desses órgãos pélvicos. Então é uma saída para aquelas mulheres que têm quadros leves para poder melhorar sem passar por cirurgia. Essa cirurgia é aquela que coloca tipo uma espécie de rede, né? E devolve o órgão para o seu lugar, né? Isso, a gente usava bastante tela. Tela, né? era exato. Não, mas é isso mesmo, a gente usava bastante tela no passado. Hoje a gente acaba fazendo a cirurgia sem a tela para os principais casos, mas pode ainda ser utilizada. Mas a junção com a fisioterapia para fortalecer esses órgãos e essa musculatura e essas energias que a gente fala hoje é muito benéfico, ajuda muito. É o que amarra aí a situação e exatamente. Fica tudo bem. Mais perguntas, vamos responder. Pode colocar, Glau. Maria, um beijo para você. Após a menopausa, os miomas podem crescer? Foi a minha dúvida também, Maria. É que a gente fica meio assim, não, agora tá tudo bem, né? Eu diminuí a produção ali, né? A minha fabriquinha tá ali fechando. Exato. Né? Maria, se você não for repor hormônio, se você não for fazer terapia de reposição hormonal, que
eu indico muito que as pessoas façam. Se você não for fazer, os miomas não vão crescer. Eles tendem até a diminuir, não sumir necessariamente, mas diminuir. Agora, se você for repor hormônio, pode crescer. Perfeito. Falando de síndrome de ovário policístico, com relação à prevenção, tratamentos, como que a gente faz? O ovário policístico é uma alteração metabólica. Então, a gente precisa, inicialmente, cuidar do nosso corpo, diminuindo... Estilo de vida. Estilo de vida. O tão falado estilo de vida. Então, alimentação balanceada e de uma forma um pouco mais anti-inflamatória vai ajudar. A gente tem que pensar em diminuir nossa resistência insulínica, então balancear os alimentos, tentar diminuir o índice glicêmico dos alimentos vai ajudar bastante essa paciente especificamente. E atividade física regular. Esses são os pilares do tratamento para síndrome do ovário policístico. Associado a isso, a gente pode lançar mão de hormônios para controlar esse ciclo e fazer com que a paciente tenha ciclos menstruais regulares, ou para aquelas que não desejam menstruar, que elas não menstruem, mas de forma bloqueada por hormônio. Esse mesmo procedimento, esse mesmo processo, estilo de vida, né, mudando, fazendo essas alterações aí no nosso dia a dia, também ajuda a evitar os miomas e os cistos no ovário de uma forma geral, em qualquer idade? Não vão ter tanta relação com o mioma e com os outros tipos de cisto. É hereditário? É hereditário. Mioma está muito relacionado com a parte genética, então geralmente a mãe, a avó teve mioma, então essa mulher ela tem uma chance maior de desenvolver miomas, e quanto mais cedo você apresenta o mioma, a chance de você ter outros, mesmo tirando cirurgicamente alguns, tem muito mais relação com a genética do que com a parte alimentar. Perfeito. E os outros cistos também. Perfeito. Então, tem mais dúvida, Grazi? Então vamos responder? Vamos lá. Doutora Graziela vai responder pra gente mais uma perguntinha. Mara, um beijo pra você, Mara. Olha lá a foto dela de bonezinho, né? Linda. Na menopausa, o ovário policístico continua sendo problema? E aí? Não, Mara, na menopausa, o ovário policístico deixou de ser um problema. Pelo menos isso, né, mulherada? Porque eu vou falar, a menopausa, a mulherada sofre. Ovário policístico, não. Pelo menos isso a gente já deixa no passado. A gente deixa no passado. Nesse caso, o ovário policístico, até porque na menopausa a gente já vai perder essa característica policística do ovário, porque a gente já não vai ter mais os folículos, que é onde nós guardamos os nossos óvulos. Sim. Então, na menopausa, nós usamos toda a nossa reserva. Então, todo aquele ovário cheio de folículos, cheio de casinha de óvulos que nós tínhamos na juventude, conforme a gente vai passando a idade, a gente vai gastando, a gente vai perdendo. E após os 40 anos, ou após, né, na mulher brasileira, em torno dos 50, que é quando a gente entra aí na menopausa, a gente já perdeu a maior parte dessa reserva, então a gente já não vai ter mais a característica policística no ovário. Muito bom. Tem mais perguntinha. Dá tempo de responder, Glau? Eba! Então vamos lá. Ilma, um beijo pra você, Ilma. Miomas podem causar dores abdominais? Pode. Abdominal mesmo? Abdominal. Principalmente quando esses miomas forem grandes. Então, naqueles miomas maiores, eles podem causar dor abdominal, principalmente por compressão dos outros órgãos. Que tipo de dor é essa, assim, pra gente? Dor tipo cólica na fase menstrual, então a gente tem um aumento da cólica menstrual e do fluxo menstrual quando os miomas são grandes. E às vezes uma dor de compressão mesmo, como se fosse uma dor constante, uma dor de aperto. Isso pode acontecer com miomas grandes. Como se alguém estivesse beliscando ali por dentro. Exatamente, isso pode acontecer. Muito bem. Glau, tem mais perguntinhas? Vamos lá, eu adoro quando as pessoas perguntam, porque assim, a minha cabeça fica assim, né? A gente fica pensando em um monte de coisas, porque esses assuntos são, né? São importantes. Importantes para todas nós. Silvana, um beijo para você. Gil, ajuda a reduzir cistos e nódulos ovarianos? Se o cisto ovariano for relacionado à função do ovário, então... Estamos falando de DIUs hormonais, tá, gente? Porque os DIUs sem hormônios não vai mudar o nosso corpo. Ele é só um anticoncepcional de barreira. Exatamente. Agora, os DIUs hormonais, eles podem sim ajudar a gente a formar menos cistos foliculares, cistos hemorrágicos e de corpo lúteo. Mas, atenção, principalmente os DIUs hormonais, eles podem, às vezes, causar cistos de retenção e cistos grandes, que vai causar um pouco de dor, mas também se resolve
de forma espontânea, não causa nenhum risco para a nossa saúde, mas pode ter eventualmente um cisto maior aí por causa do DIU hormonal. Entendi. Muito bom. Tem mais pergunta? Vamos lá. Pode pôr na tela. Ilma, beijo pra você de novo, Ilma. Qual a diferença de cisto e mioma? Boa pergunta, hein, Ilma? Não, excelente, Ilma, porque muitas pessoas confundem essas duas patologias, né? O cisto é como se fosse uma bexiga de água. Tá. Em alguns casos, ele pode ter conteúdo sólido dentro, mas ele, na maioria das vezes, é um cisto uma bexiga de parede fina, que pode acontecer no útero, pode apresentar também, mas é mais raro, principalmente no ovário. O nódulo, o mioma, ele é um nódulo duro de músculo de células do útero. Então, mioma só acontece no útero por células musculares. Então, ele é um nódulo duro, eu brinco, eu faço analogia no consultório, que é uma pedrinha, e o outro é uma bexiguinha de água. Entendi. Bom, a gente já aprendeu então que a mulher, ela pode ter cistos e nódulos aí em qualquer fase da vida, sim, né? E aí, para sempre acompanhar isso, consulta no ginecologista, né? Exatamente. Consultas regulares para sua rotina é muito importante aí para a gente cuidar da nossa saúde. Vamos responder mais perguntas? Vamos. Dá tempo? Vamos lá, mais perguntinha? Pode pôr na tela, Glau. Juliana, um beijo pra você. Tenho 47 anos e cistos simples no ovário direito e denso no ovário esquerdo, medindo 73 milímetros com indicação de cirurgia. Estou muito preocupada. A cirurgia é simples? Obrigada pela pergunta, Juliana. O cisto é grande, 73 milímetros é uns 7 centímetros, então é um cisto grande para o ovário. O cisto simples não é uma preocupação. A questão é o cisto denso, realmente a gente precisa, de novo, tirar com a cirurgia para a gente poder avaliar, né, se é benigno ou não. Pela característica que você falou, espero ser benigno. A cirurgia é a laparoscopia ou a cirurgia por robótica, seria mais frequente. É uma cirurgia de médio porte, mas geralmente não é uma cirurgia de grande risco, né? É uma cirurgia que você tem alta, às vezes, até no mesmo dia. Ah, que tá? legal. Precisa ver só com o seu médico qual foi a cirurgia indicada, porque ainda hoje é feita a cirurgia por corte, o corte grande na barriga, que a gente fala que é a laparotomia. Então, essa vai demandar de você um pouquinho mais de cuidado para a recuperação. Muito bom. Tem mais perguntinhas, então vamos para a próxima para ver se a gente tem tempo de responder. Amanda, beijo. Estou com cisto de 3 centímetros. A menstruação pode desregular? Posso ter dificuldade para engravidar? Boa pergunta, Amanda. Eu ia perguntar isso e acabei esquecendo. Depende, Amanda. Depende do tipo do seu cisto. Se for um cisto simples, um cisto folicular, ou às vezes até um cisto de corpo lúteo que vai se resolver no próximo mês, não vai te atrapalhar para engravidar e nem vai desregular a sua menstruação. Agora, se for um cisto que está produzindo algum hormônio, isso pode atrapalhar a sua menstruação e não necessariamente vai te dificultar para engravidar. Se a gente resolver esse problema, aí a gravidez pode acontecer. Olha só, gente, que importante esse tema, né? E a gente ficaria aqui horas falando sobre isso. Eu sei, mulherada, a gente fica com muitas dúvidas, então por isso pode continuar mandando as perguntas de vocês pro @VocêBonitaTV, que a doutora Graziela Canheu, ginecologista, vai responder. No Instagram dela, você também pode tirar suas dúvidas e entender um pouco mais do trabalho dela, que é @doutora Graziela Canheu. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada gente, a você. Amanhã eu tô aqui de volta, nessa sexta de feriado, e eu espero vocês para me acompanhar nesse programa delicioso. E olha, já tenho spoiler, amanhã é o programa ao vivo, inédito, cheio de coisa boa, do jeitinho que a gente gosta. Até amanhã e agora fiquem com mulheres, que eu sei que vocês adoram, eu também. Obrigada.